prevenir, que uma daquelas ideias seria essa gestão, o manejo, né, da radiação solar, e a outra seria o uso de bioenergia, de forma que na sua produção você capture o CO2 e armazene ele em sumidouros geológicos, como a gente fala, em reservatórios geológicos. Você enterra o CO2, ou seja, não resolve muito problema, né? Porque você não evitou o CO2, ele acaba acontecendo, mas você pega ele e armazena ele geologicamente, com o intuito de deixar ele ali por, dizem, né, os cientistas, 1000 anos. Depois você pode ter vazamento, esse CO2 ele vai indo, você pode armazenar ele aqui no Brasil, ele acabar sendo liberado em qualquer outro país, ou seja, você tem grandes problemas com essa questão que a gente chama de CCS, que é captura e armazenamento de CO2, né? Mas a bioenergia, né, tem um potencial enorme, com ou sem essa captura e armazenamento de CO2. Aí você começa a entrar com grandes problemas internacionais, porque o pessoal começa a dizer que você, com uma grande produção em grande escala de bioenergia, do qual o Brasil poderia contribuir significativamente, aí poderia colocar em risco a segurança alimentar, você poderia colocar em risco, né, os sistemas naturais de uma forma preocupante por causa da escala, né? Então, hoje é esse cenário que a gente está perseguindo, é esse cenário que está aqui, conforme acordado pelos países no Acordo de Paris. Hoje, se você somar todos os esforços que os países individualmente disseram que vão fazer até 2030, a trajetória que a gente está é uma de 3 graus, 3,5 graus de aquecimento até o final desse século. Ou seja, não estamos na trajetória nem de 2 e muito menos de 1,5, que é a grande preocupação das ilhas. Aí a gente pergunta, e já tem impactos com 1,5 de aquecimento? Já tem agora. Com 0,87 você já tem alguns impactos, né, que já são observados em alguns lugares e atribuídos, né, à mudança do clima, principalmente relacionados à questão da extinção de algumas espécies, a preocupação que a gente tem com os corais, né, que pode chegar a um ponto irreversível, e também a questão dos eventos extremos, que mesmo já com o aumento de temperatura que a gente tem, o que você projeta é que você vai ter mais eventos extremos com maior intensidade e maior frequência. Então, esses são os impactos alguns dos impactos que são projetados, né? Aí você, claro, consegue ver alguns impactos, como, por exemplo, o aumento da pobreza, e esse aumento ele vem muito por conta também da incapacidade produtiva, né? Principalmente na parte de agricultura. Alguns países que são altamente dependentes da agricultura passam a ter problemas. Deslocamento, você já vê isso hoje, né? Por exemplo, Tuvalu tem como uma medida de adaptação se mudar para a Nova Zelândia, ou seja, um deslocamento em massa, porque dependendo do aumento do nível do mar, eles vão deixar de existir. Então, hoje, as pequenas ilhas são as que mais impulsionam, não é, os países de uma forma geral, e por isso que a gente está debaixo das Nações Unidas, os países de uma maneira geral, a ter esse esforço de mitigação que limite, né, esse aquecimento máximo possível, já entendendo que mesmo com um baixo aquecimento, esses impactos já vão acontecer e continuar. Então, as medidas de mitigação, basicamente, como eu falei para vocês, muito relacionada à parte de energia, muito relacionada à parte de um transporte, uns modais, né, diferentes, a parte de uso de energias renováveis. E nesse sentido, claro, o Brasil sempre foi um diferencial. O que impressiona para o Brasil, como se diz, a nossa matriz é uma matriz azul, não é uma matriz verde, porque a maior parte da nossa eletricidade é gerada com hidroeletricidade, né? Mas hoje o Brasil já buscando para 2030 uma diversificação, inclusive já tendo uma pequeníssima, né, percentagem de energia solar, pequeníssima. Começou agora nos últimos 2, 3 anos, já aparecendo na matriz com algum impacto pequeno, mas já aparecendo. Então, com a ideia de expandir a eólica, ideia de expandir a solar, de forma que você diversifique. Uma das preocupações que nós temos no Brasil também é por causa dessa dependência, né, da energia hidráulica,
você, com as secas que são previstas, né, a acontecer, você ter, como nós tivemos em São Paulo, né, pouco tempo atrás, uma das maiores secas que nós tivemos, aí com comprometimento bastante grande dos nossos reservatórios. Então, essa é uma preocupação que se tem, embora não exista uma projeção de que o Brasil, em particular, fosse afetado significativamente. O que a gente fala hoje, né, no IPCC, e particularmente para essa questão de se chegar a um aquecimento máximo de 1,5 graus, é transformação. E a gente ouviu essa palavra nessa bem interessante, né, apresentação. Um vídeo que houve já cobriu bastante das coisas que eu gostaria também de falar, mas a palavra transformação é a palavra do dia. Não se chega a 1,5, não porque você talvez não tenha o potencial físico de fazê-lo, mas é porque vai requerer mudanças societárias tão profundas, que é aí que vai estar o X da questão. Essa profundidade ela vai tanto na questão de consumo, tanto na questão de estilo de vida, e hoje o IPCC começando a ser até, a meu ver, um pouquinho prescritivo quando ele fala de mudança de dieta. Hoje, se você olhar, se grande parte das nossas emissões, particularmente no Brasil, se deve à questão da fermentação entérica, né, do gado, com emissões de CH4, então, indiretamente se fala muito dessa mudança, né, no sentido de que a alimentação fosse diferente, não só na forma, mas também com a questão da redução do desperdício. Então, hoje se vê um IPCC saindo de ser carbocêntrico, pensando só no carbono, para estar muito mais olhando sobre o aspecto social e entendendo essa questão de desenvolvimento, inclusive erradicação de pobreza, redução de desigualdades, não é? E a contribuição que cada país pode fazer para a ameaça da mudança do clima. É uma mudança de paradigma enorme. Nós vamos ter um relatório que sai agora em outubro, que é um relatório que justamente vai falar dos impactos e das trajetórias possíveis para se chegar a 1,5 grau de aquecimento em 2100. E um capítulo inteiro dedicado ao desenvolvimento sustentável. O que é único, né? Não é tão carbocêntrico, mas falo dessas transformações profundas societárias. Então, aqui são dois mundos, né? Eu acho que aqui a gente vê as duas formas, com aquela redução bastante ambiciosa, né, de emissões de gases de efeito estufa, que é o que está aqui, e aí sem mitigação substantiva, né, ou adicional, é aquele business as usual, como a gente está falando. O mundo que a gente pode ter em 2100 é totalmente diferente, dependendo do que a gente fizer agora. Para 1,5 grau não tem mais tempo, é já. E aí, a grande preocupação que a gente tem é as tecnologias vão estar disponíveis. Estive no Japão agora, bastante recentemente, e o Japão tem um plano, não é? Um plano de ciência e tecnologia até 2050. Foco, inovação. 11 tecnologias inovadoras. 11 só. 2050. Ou seja, está olhando o mundo lá na frente. Não sei se vai ser tarde demais. Mas, enfim, alguma coisa já está sendo feita, principalmente para esses países que têm essa capacidade tecnológica profunda. Mais 4 minutos. Então, eu volto agora para uma questão também interessante, porque, paralelamente a toda essa questão, né, da gente falar de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, a gente não pode esquecer que a gente está correndo em paralelo com o Acordo de Paris, né, falando dessa questão da temperatura de 1,5, etc., mas você está falando da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, mas tem 2, e para mim tudo se fala, né? Ou seja, se você falar de tratar a questão da mudança do clima, que é o ODS 13, de aprofundar nas ações de combate à mudança do clima, claro que você está falando de reduzir pobreza. Claro que você está falando de uma série de outras
coisas que falam com as outras ODSs.